Fala, meus queridos, tudo na paz? Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema bem complexo, pelo menos é o que eu tenho percebido atendendo homens, né? E atendendo famílias também, e eu percebo o quanto que é difícil os homens, hoje em dia, em pleno 2025, aceitarem fazer terapia. Então, o título desse vídeo é Por que os homens precisam fazer terapia? Então eu quero te encorajar a superar o preconceito por conta do autoconhecimento, para você ter mais autoconhecimento. A primeira frase aqui que eu queria falar para você do Mark Twain, ele fala o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e um dia que você descobre por que você nasceu. É importante, meu querido, você descobrir, entender sobre si mesmo, buscar autoconhecimento, que é um processo fundamental dentro da terapia e também no evangelho, tá? Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Ronaldo Cantarelli, eu sou psicanalista clínico, terapeuta cristão e pós-graduado em terapia familiar. E também sou professor de teologia do Seminário Batista da Lagoinha, Carisma, Seminário Global de Teologia. Eu quero falar para você a importância de você entender a si, desse processo de autoconhecimento que todos nós devemos ter. E eu quero te mostrar também porque frequentemente os homens se distanciam da terapia, que é um processo de autoconhecimento. Antes de mais nada, da gente falar de psicanálise, de terapia, eu quero te dar um embasamento cristão, bíblico, do evangelho, para a gente entender esse processo terapêutico. Antes de mais nada, eu quero elucidar aqui para você e te mostrar o meu pensamento, mostrar como eu penso a respeito da ciência e da medicina. Eu creio verdadeiramente que a ciência, a medicina, ela é uma extensão do milagre de Deus aqui na Terra. Eu falo isso muito nas minhas aulas. Jesus, por exemplo, falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Tomar uma Neosaldina, por exemplo, é uma obra maior do que Jesus fez. Eu posso orar e devorar, só que se eu tomar um remédio, eu posso curar a minha dor de cabeça. Assim como eu ir no médico, fazer exames preventivos, fazer uma cirurgia, tomar algum medicamento, é uma extensão do milagre de Deus aqui na Terra. A medicina, ela veio para nos servir, para auxiliar o homem nos processos dele. Então, eu tenho muita tranquilidade em afirmar e acreditar nisso, por conta que a medicina, ela não está acima do evangelho, a medicina não é acima do evangelho, não é mais do que o evangelho, mas ela veio para nos servir. Os médicos vieram para nos servir, a medicina veio para nos servir. Para a gente entender, baseado no evangelho, eu quero te mostrar algumas coisas. A Bíblia fala, Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos um ser dividido em 3 partes, e aqui que mora o grande problema dos homens em específico. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai falar assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito, com E minúsculo, que significa que é o nosso espírito humano, alma, onde habitam as nossas emoções, e o nosso corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um conceito teológico chamado tricotomia. O que é a tricotomia? É um entendimento de que o homem ele é dividido em 3 partes. E nós temos o costume, muitas vezes, o homem, né? Eu vou explicar toda essa cultura e o porquê disso, mas nós temos o costume, por exemplo, de ir na igreja, e quando nós vamos na igreja, nós estamos cuidando do nosso espírito, que uma vez que eu aceito Jesus, ele foi recriado, tá? Eu vou dar um embasamento bíblico para você entender isso. E nós nos comunicamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus espiritualmente, através do nosso espírito humano. Só que tá tudo bem, você tá ali cuidando do seu espírito. Tá? Você está cuidando do seu espírito. Você vai para a academia, você está cuidando do seu corpo. E a sua alma, onde habita as tuas emoções, como que fica? Muitas vezes a gente negligencia isso, principalmente os homens, por conta de toda uma cultura machista e também uma cultura de achar que terapia é para louco, para quem é doente e uma série de outras baboseiras, com todo respeito. Mas olha lá, tricotomia significa que o homem ele é dividido em
três partes. O espírito humano, ele é o centro da nossa conexão com Deus. A alma, ela tem as suas funções, mente, emoções e vontade. Elas precisam ser renovadas constantemente, pois é nela que experimentamos as emoções e os nossos pensamentos mais profundos. O corpo, que é a nossa casa terrestre, é onde a nossa alma e o nosso espírito habitam. Então, por isso que eu preciso mantê-lo em disciplina. Esse é o conceito de tricotomia teologicamente. Agora, o preconceito, aonde que entra o preconceito masculino em buscar um terapeuta? E eu já vou falar sobre isso em que tipos de terapeuta você deve buscar sendo cristão. Eu quero falar sobre um tabu que os homens, eles falam sobre saúde mental e emocional. Tem muitos homens que acreditam que não precisa de terapia. Eles precisam de outros homens, de uma comunidade masculina. E eu entendo. Homens precisam andar com homens verdadeiramente homens, comunidades masculinas. É bom que o homem ande com outros homens, especialmente homens cristãos. Se você é cristão, homens que têm o mesmo princípio, a mesma moral que Deus imprimiu em nós uma vez que nós nascemos de novo. Agora, nós temos um dado importante que mostra pra gente que a média dos homens que buscam terapia é muito menor do que as mulheres, devido a uma pressão social sobre masculinidade e sobre um medo desses homens por conta da vulnerabilidade. Eles pensam que, como que eu vou me expor, falar dos meus sentimentos, sendo que o meu pai, na minha criação, me ensinou que homem não chora, que homem não tem sentimento, que homem tem que aguentar tudo. E daí esses homens, eles crescem cheios de traumas, cheios de bloqueios, porque não aprenderam, os pais não ensinaram esses homens a expor as suas vulnerabilidades. E olha só que engraçado, em Tiago vai falar que Deus, ele nos perdoa quando nós confessamos o nosso pecado a ele, mas ele nos cura quando nós confessamos os nossos pecados. O que é pecado? As nossas demandas, as nossas vulnerabilidades a outro ser humano. Significa que Deus, ele pode todas as coisas, ele pode me curar, ele pode todas as coisas, mas ele criou o ser humano para relacionamento, para ser uma fonte também de cura. É no relacionamento com outros seres humanos que eu vou me curando. E eu acredito muito na cura pela fala, que é um princípio de Freud da psicanálise. E olha só, eu preciso confessar as minhas demandas, porque quando eu confesso, eu vou me curando, eu vou expondo essas feridas e vai clarificando mais as coisas para mim. Agora, olha só, Freud e Jung, eles falavam sobre duas coisas importantes, sobre a conscientização do inconsciente e a integração das partes do self para alcançar o equilíbrio. Isso fica para um outro vídeo, para eu falar sobre falso self, sobre self. Mas olha só, as nossas sombras. Para eu conseguir um equilíbrio emocional, eu preciso necessariamente expor o meu inconsciente, porque 95% da minha psique, ela é composta por inconsciente. São coisas que automaticamente eu não lembro, que estão nas minhas memórias e começaram nas minhas memórias intrauterinas, na minha mamãe, e começou do 0 até os 7 anos de idade construir parte desse inconsciente. E nesse inconsciente foi formado o id, o ego e o superego. Nesse processo todo é onde vai calcificar, que nós falamos que é o recalcado, o que a mente consciente não consegue processar, ela manda para um inconsciente, para como um mecanismo de defesa para você não desmoronar, tá? É um mecanismo do seu aparelho psíquico. Então, é nesse processo dos 0 até os 7 anos de idade que vai sendo construído o id, o ego, o superego, que eu vou colocando todos os traumas da minha infância que o papai e a mamãe colocaram inconscientemente ou conscientemente em mim, e
e que eu vou jogando para o recalcado para a minha mente não esmorecer. Só que qual que é o grande problema disso, meus queridos? É que isso se manifesta na fase adulta. Os meus traumas, as minhas feridas se manifestam na fase adulta. E daí nós temos um contraponto de que pessoas falam, alguns líderes que eu já vi falando de movimentos, líderes de outros homens, falando que homem não precisa de terapia. Só que é o seguinte, não é numa sessão de coach, pode ser, mas não é necessariamente numa sessão de coach que eu vou resolver um problema que foi construído, que está no meu inconsciente na minha infância. Às vezes demanda tempo para eu identificar. Por quê? Freud vai falar que eu só mudo aquilo que eu identifico. Então eu preciso identificar aquilo que está no meu inconsciente, porque eu só sou 5% consciente. Eu tenho consciência das minhas mazelas, de quem eu sou, apenas 5%. 95% está no inconsciente. Grande parte disso está no recalcado. Como expliquei para vocês, é um mecanismo de defesa que o seu aparelho psíquico faz para te proteger. E aí que mora o problema. Significa que eu não tenho tanta facilidade para acessar isso encontrando somente outros homens, batendo um papo somente com outros homens. Jung vai falar sobre a ideia da sombra, que são partes de nós mesmos que reprimimos e como a terapia é o caminho para integrar essas partes de forma equilibrada. Você e eu temos as nossas sombras, que são a nossa parte ruim, a nossa parte que não é tão boa assim e que nós precisamos trabalhar. Isso demanda tempo. Agora olha só, lembra que eu falei sobre a tricotomia? Então vamos lá, espírito, alma e corpo, tá? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. No espírito, é como o relacionamento com Deus impacta a minha saúde emocional e como a terapia pode ajudar a homens a entenderem melhor a sua espiritualidade. É no espírito humano que, a partir do momento que ele foi recriado, que esse espírito é recriado? Ezequiel vai falar, vou pegar aqui para vocês o que Ezequiel vai falar sobre o espírito recriado. Olha só, Ezequiel 36, de 25 a 27, olha. Eu então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora pega isso aqui. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito com letra maiúscula, E maiúsculo, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis meus juízos e os observeis. Significa o quê? Olha só como que esse novo nascimento. O coração novo significa a habitação do Espírito Santo. Eu preciso, por conta da natureza pecaminosa, pelo ato de Adão e Eva, né? Que você fica para outro vídeo também eu falar que em Romanos 5,12 vai falar que o pecado entrou no mundo por conta do homem e não fala da mulher, sendo que a Eva que tomou o fruto e deu para o homem comer, mas isso é uma outra questão de masculinidade que eu falo que está lá desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. Mas olha só, coração novo, por conta do pecado, o nosso coração foi corrompido, a nossa natureza foi corrompida, e por isso que precisou nosso espírito ser recriado, nós nascermos de novo para obter uma nova natureza. O que significa um novo coração? É a habitação do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus como o meu suficiente Salvador, eu tenho um coração novo, eu tiro o coração de pedra e Deus coloca um coração de carne. Um espírito novo, que é uma nova natureza, ou seja, Deus vai colocar a natureza dele dentro de mim. E daí eu vou ter o meu espírito, que é o meu espírito humano, ele vai ser recriado. Olha só, por quê? E daí eu vou ter o meu espírito, que é com letra maiúscula, o Espírito Santo, vai ser colocado dentro de mim. Então, por conta que eu tenho agora um novo coração, um espírito novo, daí o Espírito Santo pode habitar dentro de mim. Porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus só habitava sobre reis, sacerdotes e profetas. Ele estava sobre reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele está em mim. Só que para ele estar dentro de mim e causar todo esse impacto em me recriar, ele precisa ser recriado, o meu espírito humano, para eu me conectar com Deus.
tá? A minha alma é onde habita as minhas emoções, como eu falei para vocês. A mente e as emoções precisam de renovação, como Paulo vai falar em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da nossa mente. A terapia, ela pode ajudar os homens a alinharem os seus pensamentos com os valores e propósitos de vida. Por quê? O que é o evangelho? O evangelho é uma nova moral. Deus vai ensinar uma nova moral para mim e para você. E essa impressão que Deus vai imprimir essa nova moral, essa impressão dessa nova moral na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, é um processo. É um processo. E a terapia, ela pode viabilizar isso de uma maneira mais concreta. Não que o evangelho não dê conta, o evangelho em si é suficiente, tá? Só que a terapia é um mecanismo que vai me ajudar a expor as minhas demandas, as minhas sombras, colocar para fora, para que através da minha fala eu vou ressignificando algumas coisas e vou encontrando equilíbrio emocional e alinhando o caráter de Deus, né, ao meu caráter. Agora, no corpo é aonde habita tudo isso. Só que nesse corpo eu preciso também, ele está relacionado também ao equilíbrio emocional e espiritual. Cuidar de si mesmo através da terapia pode melhorar a sua saúde física. Por quê? Se você tem uma mente renovada pela palavra de Deus, pelas verdades da palavra de Deus, e aqui, abrindo um parênteses, eu quero falar para você, a importância de você se consultar com um terapeuta cristão. Por quê, Ronaldo? Porque ele tem os mesmos princípios, espera-se que ele tenha os mesmos princípios e valores que você. Significa o quê? Que desistir de um casamento para mim não é uma opção. Trair para mim não é uma opção. Me suicidar não é uma opção para resolver os meus problemas. Usar drogas para amortecer a realidade não é uma opção. Por quê? Porque esse terapeuta ele vai te conduzir, ele tem os princípios e o caráter de Deus, espera-se que ele tenha. Então jamais ele vai falar para você desistir da sua família, do seu casamento. Isso é importante. Por quê? Porque hoje nós temos vários pensamentos, várias linhas, né, de pensamento. E as pessoas, eu já peguei relatos de pacientes, inclusive, relatarem que estavam fazendo terapia com outro profissional e falaram, não, esse seu casamento desiste, isso aí casa de novo, acha uma outra pessoa. Isso para nós é a última das últimas das opções, porque tem como eu restaurar um casamento. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Agora, Freud ele vai falar que a psicanálise ela revela como experiências passadas moldam nossos comportamentos e como esses conflitos internos precisam ser trazidos à consciência para curar. Ou seja, eu só mudo aquilo que eu identifico. É impossível humanamente falando, lembra, Deus pode fazer todas as coisas, mas é humanamente impossível eu ser curado se eu não tenho consciência daquilo que me aflige e muito menos consciência daquilo que está recalcado no meu inconsciente. Então é importante na terapia eu expor as minhas demandas. Por isso, meus queridos, você pode estar em comunidades de homens, você pode estar em movimentos de homens, não tem problema nenhum, eu aconselho e vai para cima. Só que tem coisas que é somente através de uma terapia que você vai trazer à existência aquilo que está escondido. E você vai curar isso através da fala, da exposição daquilo que te aflige. Isso é um processo. Olha só que Jung vai falar que o conceito de individuação, onde a pessoa se torna inteira ao integrar as diversas facetas de sua personalidade, incluindo a sombra, os aspectos ocultos de sua psique, ou seja, é no processo de individuação que a pessoa se torna completa, inteira, com as facetas da sua personalidade, incluindo a sua sombra. O que significa? Que para eu ser inteiro emocionalmente, eu preciso expor as minhas demandas, as minhas sombras. Então, por que a terapia, então, eu defendo que ela é crucial para os homens? Primeiro, porque eu sou fruto, né? Primeiro, do evangelho.
sou fruto do Evangelho, nasci de novo, o Evangelho me transformou. O Evangelho para mim está acima de qualquer coisa. Jesus está acima de qualquer coisa. Mas por que eu falo sobre a terapia? Porque eu me tornei psicanalista, terapeuta cristão, atendo homens, atendo famílias, e eu sou fruto disso porque eu estava depressivo, quebrei uma empresa há muitos anos atrás e meu casamento estava se rompendo por conta de que eu não dei conta das demandas, principalmente demandas da minha infância que ficaram recalcadas e eu manifestei no casamento na fase adulta. E foi literalmente um processo muito doloroso. E foi através da terapia que eu expus as minhas sombras, as minhas demandas, e eu comecei a pegar essas facetas da minha personalidade e encaixar as coisas. E junto com o Evangelho, as coisas começaram a fazer mais sentido. E sempre renovando a minha mente com o Evangelho e a Palavra de Deus. Quero te falar então por que a terapia é crucial para os homens para a gente finalizar aqui, tá? Refletir sobre como os homens frequentemente são ensinados a esconder suas emoções e como isso prejudica a sua saúde mental, levando os problemas como ansiedade, depressão e até doenças físicas. Quanto mais eu sei que você aprendeu com o seu pai, principalmente a esconder as suas emoções por conta de virilidade, por conta de masculinidade. Só que quanto mais você expõe as suas emoções para uma pessoa correta, que tenha princípios e valores, você não vai estar expondo para um amigo, tá? Você vai estar expondo para um profissional capacitado para te ouvir e te orientar, mas você vai diminuir a ansiedade, depressão e até doenças psicossomáticas, doenças que se manifestam no corpo também. Tá? Como a terapia, o segundo ponto, ela oferece um espaço seguro para os homens explorarem seus sentimentos sem julgamentos. Eu começo sempre com os meus pacientes a terapia falando assim, aqui é um espaço seguro, tá, para você falar sobre as suas demandas. O que te trouxe até aqui. Então, nunca por eu ser um professor, por eu ter o Evangelho, por eu estar na igreja, jamais eu vou julgar. Ronaldo, mas eu sou viciado em pornografia, eu traio a minha mulher, eu faço isso. Não interessa. Aqui é um tratamento profissional. Eu vou te ouvir e jamais eu vou colocar qualquer tipo de peso de preconceito em cima da sua fala, tá? Agora, o terceiro ponto que eu acho importante, bíblico esse ponto, tá? É a importância da renovação da sua mente, que Paulo vai falar sobre em Romanos 12:12. Como isso pode, homem, melhorar a vida e a sua vida por completo, os seus relacionamentos e a sua saúde em geral, tá? É importante você sempre renovar a sua mente com a palavra de Deus e tudo que você for fazer baseado na palavra de Deus. Agora, eu quero concluir com você falando o seguinte: se você tem desejo de fazer terapia com um terapeuta cristão, com uma pessoa que já tem um entendimento, que já tem uma bagagem, que já faz isso, ouve homens, que ouvem famílias. Se você tem algum tipo de problema, entre em contato aqui no link, tá? Aqui no link da descrição e fale com a minha secretária Elaine. Ela vai te falar os horários que tem disponíveis e você pode agendar um pacote ou fazer sessões comigo. Estou à sua disposição e é tudo online. Agora, terapia, meus queridos, não é um sinal de fraqueza, mas é uma ferramenta poderosa para crescimento pessoal e espiritual. Agora que você é uma nova criatura em Cristo, você vai precisar renovar sua mente, subjugar a sua carne diariamente. Esse subjugar a sua carne é expor as suas sombras, ok? Espero que você tenha gostado. Comente aqui qual o vídeo que você quer, qual o tema que você quer que eu fale, que eu aborde aqui no meu canal sobre esse universo de terapia de emoções e de masculinidade. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.